Olá, equipe de Cálculo 3. Nessa videoaula, vamos aprender a resolver equações diferenciais de segunda ordem homogêneas com coeficientes constantes, em que a equação característica possui duas raízes iguais. Vamos nessa? Nas últimas videoaulas, a gente aprendeu como resolver a equação a y2' mais by' mais cy igual a zero, quando as raízes da equação característica, dada por ar² mais br mais c igual a zero, são reais e distintas ou complexas conjugadas. Agora, falta a gente resolver o caso em que b² menos 4ac é igual a zero. Com isso, as raízes da equação características são reais e dadas por R1 igual a R2, que é igual a menos B sobre 2A. Vamos resolver um exemplo, então, dessa equação diferencial. Vou subir aqui um pouco o nosso quadro para a gente ter mais espaço. Resolva a equação diferencial y2' mais 4y' mais 4y igual a zero. Vamos, então, escrever a equação característica, que nesse caso é dada por r² mais 4r mais 4 igual a zero. Calculamos então agora o discriminante, correto? Que é o delta, que é dado por b², 4² menos 4 vezes 1 vezes 4 de novo, ou seja, o discriminante vale zero. Então, nesse caso, a gente tem que o r é igual a menos b, ou seja, menos 4 mais ou menos zero, não faz diferença, sobre 2a, ou seja, 2 vezes 1. Em outras palavras, a gente tem que a única raiz da equação característica é dada por r igual a menos 2. Com isso, pessoal, a gente tem que a função y1 de t igual a e elevado a menos 2t é uma raiz dessa equação diferencial. Bom, no entanto, a gente precisa encontrar uma outra solução para essa equação diferencial, porque a gente sabe que uma equação diferencial dessa segunda ordem dessa maneira possui um conjunto fundamental de soluções dado por duas soluções, duas funções. Bom, para encontrarmos essa segunda solução, essa segunda função, existem várias maneiras. A gente vai utilizar aqui agora uma maneira proposta por D'Alembert lá no século XVIII. D'Alembert procurou por uma solução y2 de t igual a uma multiplicação de uma função v de t por y1 de t. Bom, e agora o problema de D'Alembert era quem seria essa função v de t, que é o que a gente vai procurar agora, uma função que satisfaça essa condição, de modo que y2 seja também uma solução da equação diferencial. É claro que v de t não pode ser uma função constante, porque se ela for uma função constante, a função y2 vai ser uma combinação linear da função y1 e a gente não vai ter um conjunto fundamental de soluções. Bom, para procurar por v de t, a gente precisa primeiro calcular y2' e y2 duas linhas. Então, a gente vai pegar y2' é igual a regra do produto, né? v vezes y1' mais v' y1. E, consequentemente, a gente vai ter que y2 duas linhas é igual a v y1 duas linhas mais v' y1', depois mais v duas linhas que multiplica y1 mais v' y1', que é igual a v duas linhas y1 mais duas vezes v' y1' mais v y1 duas linhas. Calculando y1'
y1 duas linhas. E fazendo as devidas substituições, a gente vai ter o seguinte, olha, y1' é igual a menos 2 é elevado a menos 2t. Além disso, a gente sabe que y2 é raiz da equação diferencial dada. Então, a gente tem que y2, duas linhas, mais 4, y2, linha, mais 4, y2 é igual a 0. Novamente, fazendo as devidas substituições, a gente vai ter que V duas linhas. Bom, aqui a gente tem que vai sobrar então V duas linhas é elevado a menos 2t. Esse menos 4v' cancela com mais 4v' é elevado a menos 2t. E novamente este com este cancela com este, igual a 0. Bom, uma vez que a gente tem que e elevado a menos 2t é sempre diferente de 0, então o que a gente tem agora é que v duas linhas de t é igual a 0. Bom, se v duas linhas de t é igual a 0, a gente tem na verdade então que v' de t é igual a uma constante C1. Bom, mas a gente procura por uma função v. Então, a gente integra novamente e a gente tem que v de t vai ser uma constante vezes t mais C2, onde C1 e C2 são constantes arbitrárias. A gente pode pegar, por exemplo, C1 igual a 1 e C2 igual a 0. Se a gente faz essa escolha, então a gente vai pegar a gente vai ter que v de t a gente pode pegar v de t igual a t. Bom, se v de t é igual a t, o que a gente vai ter de novo, pessoal, é que logo, a função y2 de t é igual a t vezes e elevado a menos 2t. Bom, lembrando que a gente já tinha y1 de t igual a e elevado a menos 2t, basta agora a gente verificar que y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções. Calculando o Wronskiano, a gente tem igual a y1, y2 linhas, menos y2, y' que é igual a e elevado a menos 2t, que multiplica igual a e elevado a menos 4t, quando eu multiplico essa parte por essa, mas quando eu multiplico essa parte por essa, vai cancelar com todo esse termo, que é diferente de 0 para todo t. Logo, a solução geral da equação diferencial é dada por y de t igual a C1 e elevado a menos 2t mais C2 y2, ou seja, t elevado a menos 2t, onde C1 e C2 são constantes reais quaisquer. O procedimento utilizado no exemplo anterior pode ser repetido e utilizado sempre que a equação característica possui raízes repetidas. Nesse caso, a solução geral da equação diferencial de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes é dado por y igual a C1 vezes e elevado a menos b sobre 2a vezes t mais C2t, que multiplica e elevado a menos 2a sobre vezes t. Lembrando que menos b sobre 2a é, nesse caso, a raiz da equação característica. Vamos utilizar essa forma, então, para encontrar a solução do problema de valor inicial. y duas linhas menos y'
mais 0,25y igual a 0, y de 0 igual a menos 2, y de 0 igual a 1/3. Primeiro passo, escrever a equação característica, que é dada por r² menos r mais 0,25 igual a 0. A gente tem aqui nesse caso que o A vale 1, o B vale menos 1 e o C vale 0,25. Se a gente calcula nesse caso, então, B², que é o discriminante, né? B², que dá 1, menos 4 vezes 1 vezes 0,25, vale 0. Logo, a gente pode utilizar essa fórmula. Calculando primeiro a raiz, que é dada por menos b sobre 2a, ou seja, 1 sobre 2, a gente tem disso aqui tudo, então, que a solução geral da EDO é dada por y de t igual a C1 elevado a t sobre 2 mais C2 elevado a t sobre 2, tudo isso multiplicado por t. Bom, para acharmos C1 e C2, a gente tem que utilizar as condições iniciais. Vou precisar da função y e também vou precisar da função y'. E a gente sabe que y' de t, nesse caso, vale C1 elevado a t sobre 2 mais a derivada dessa segunda, ou seja, C2 que multiplica e elevado a t sobre 2 mais t elevado a t sobre 2, tudo isso sobre 2. Aplicando então as condições iniciais, que é y de 0 igual a menos 2 e y' de 0 igual a 1/3, da primeira condição, a gente tem que C1 vezes 1 mais C2 vezes 0 vezes 1 é igual a menos 2, ou seja, C1 vale menos 2. Da segunda condição, a gente tem que menos 2 sobre 2 vezes 1 elevado a 0 dá 1, mais C2 que multiplica elevado a 0 que dá 1, depois também dá 0 que é igual a 1/3. Logo, a gente tem que C2 é igual a 1/3, aqui menos 2 com 2 cancela, mais 1, que é igual a 4/3. Isso nos dá que a solução do PVI é dada por y de t igual a menos 2 elevado a t sobre 2 mais 4/3 que multiplica t elevado a t sobre 2. Resumindo então tudo que a gente viu até agora sobre equações lineares homogêneas de segunda ordem com coeficientes constantes, a gente tem o seguinte: primeiro passo, a gente vai calcular a equação característica. Bom, se as raízes dessa equação característica forem R1 e R2 distintas, ou seja, se a gente tiver duas raízes reais distintas, a solução geral da equação diferencial é dada por y igual a C1 elevado a R1t mais C2 elevado a R2t. Bom, por outro lado, se R1 e R2 forem complexos conjugados, dados por lambda mais ou menos I vezes μ, a solução geral vai envolver cosseno e seno, e é dada por y igual a C1 elevado a lambda t, que multiplica o cosseno de μt, mais C2 elevado a lambda t, que multiplica seno de μt. E por último, sempre que as raízes forem iguais, ou seja, se a gente tem R1 igual a R2,
Então, a solução geral é dada por y igual a C1 e elevado a R1t mais C2t e elevado a R1t.